veja o que o nosso Senhor falou no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Abra lá, por favor. Evangelho de Mateus, no capítulo 24, quando ele fala sobre os últimos acontecimentos. Todo o capítulo 24 de Mateus, ele fala sobre os sinais da sua volta, as coisas que aconteceriam antes da sua vinda, antes do seu retorno para julgar esse mundo. A partir do versículo 37, o Senhor Jesus falou: e como foi nos dias de Noé, veja bem, a volta dele, os dias que antecedem a volta do nosso Senhor, serão dias muito semelhantes aos dias de Noé. E nós vamos meditar nisso, vamos verificar se os dias atuais são parecidos ou iguais com os dias de Noé, se estão piores ou melhores, como está o mundo hoje em relação aos dias de Noé. Ele disse: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, ele diz, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca. Ou seja, eles viviam suas vidas normalmente, o dia a dia, praticavam todas as suas atividades, casavam, festejavam, davam-se em casamento, comiam, bebiam, enfim, viviam a sua vida como se nada fosse acontecer. Mas Jesus disse: até que Noé entrou na arca. Vamos ver o que aconteceu logo a seguir. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Verifique bem, e os levou a todos, não escapou ninguém daquela geração, ninguém que estava fora da arca escapou. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Quando menos as pessoas esperarem, como foi nos dias de Noé, quando menos imaginavam, veio então o dilúvio. Foi Noé entrar na arca com a família e os animais lá estavam, então a porta se fechou. Hoje a porta ainda está aberta, a porta da arca hoje ainda está aberta. Ainda há oportunidade para a salvação ainda hoje, mas essa porta vai se fechar. Ela já fechou para quem morreu. As pessoas que morreram e não aproveitaram a oportunidade, não se converteram, não se arrependeram, não deixaram a vida de erros, não renunciaram ao pecado, amaram mais o pecado do que a Jesus, trocaram a sua salvação, como Esaú trocou o direito da primogenitura por um prato de lentilhas. Muitos têm trocado a sua salvação pelos prazeres carnais, por alguns momentos, alguns segundos de prazer. Muitos passarão a eternidade no inferno e depois no lago de fogo. Imagine bem que coisa terrível. As pessoas se entregam a alguns segundos de satisfação carnal, elas se entregam a momentos de um prazer carnal. Esses momentos custarão a eternidade. Imagine algo que nunca mais vai ter fim, porque qualquer sofrimento nessa vida, por pior que seja, as pessoas sabem no fundo que um dia vai passar, mas após a morte, lá no inferno, aquela dor não vai passar, ela só vai aumentar.
depois que a pessoa for para o lago de fogo, a porta se fecha a partir do momento que a pessoa morre. Sem a salvação, a porta para ela já foi fechada. Aí não tem missa, como a religião ensina, de fazer a missa pelo parente, a missa de 7º dia, do primeiro mês, do primeiro ano. Essas coisas não vão tirar a alma da pessoa do inferno, porque Deus não recebe orações por quem já morreu. Deus não ouve oração. Está escrito nas Sagradas Escrituras que Deus não ouve a oração feita pelos mortos. Pelos vivos, sim. Se você ora por um familiar seu, por mais perdido que esteja, mas ele está vivo ainda, você pode orar, Deus ouve. Se ele morrer, quando ele morrer, não adianta, não há mais o que ser feito. Morreu, já não resta mais nada. Quando nós chegamos a uma reunião como essa, uma reunião do Espírito Santo, uma reunião de salvação, ou qualquer reunião que nós fazemos, você sabe qual é o pensamento que nós temos? Eu vou dizer a você o que eu penso quando eu venho para uma reunião como essa de hoje. O que o Espírito Santo fala comigo, fala conosco? Ele diz o seguinte: é uma oportunidade de alcançar pessoas que estão ali na reunião, que ainda não tem um nome no livro da vida. Pode até ter o nome no livro da igreja que congregam, mas não tem um nome escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus, do Senhor Jesus. E por que não tem? Porque são pessoas que não têm levado a sério a sua salvação. Assim como no tempo de Noé. Noé foi um pregador daquela época. Noé pregava, na novela você pode ver isso, e a Bíblia fala sobre isso. Noé pregava para aquelas pessoas. Noé foi diferente de toda aquela geração. Toda aquela geração desagradou muitíssimo a Deus. Você quer ver? Abra aí a sua Bíblia em Gênesis, primeiro livro, obviamente, no capítulo 6. Vejamos o que diz acerca daquela geração do tempo de Noé. Veja como estava a terra. A partir do versículo 5, diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Observe que todos os pensamentos ruins, intenções, pecados procedem do coração. O Senhor Jesus havia falado sobre isso, que a boca fala do que está cheio o coração. E ele disse que do coração vem adultérios, maus pensamentos. Ele enumerou os pecados que procedem do coração. E veja que aqui o texto sagrado fala claramente como era aquela geração do tempo de Noé. Para pensar. Deus é muito misericordioso, é muito paciente. Para ele se desgostar a tal ponto daquela geração, para ele se entristecer tanto com aquela geração, ao ponto de destruí-la, é porque realmente eles fizeram coisas terríveis diante dos olhos do nosso Deus. Qual era o pensamento que predominava naquela época? É o mesmo de hoje. O corpo é meu e eu faço dele o que eu bem entendo. Não é isso que as pessoas desse mundo dizem? Buscam o prazer. Elas dizem: o corpo é meu. Mas aquele que diz que o corpo é dele, é porque não conhece o que está escrito, que o corpo é templo do Espírito Santo
e que aquele que destruiu o corpo, o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. É isso que está escrito. Ou seja, muitos destroem o templo do Espírito Santo com os vícios, com a prostituição, com adultério, com todo tipo de sujeira, de pecado. Essa pessoa que diz: o meu corpo, as minhas regras, o meu corpo é meu, é meu, é meu. Veja, na realidade, Deus emprestou um corpo para cada um. E esse mesmo corpo que Ele emprestou, um dia esse corpo vai voltar à sua essência, vai voltar ao pó, como Deus falou no princípio: do pó vieste, e ao pó retornarás. Então, a ideia que havia naquela época, que é a mesma de hoje, é a ideia de buscar o prazer a qualquer custo. O que importa para o pensamento é você ser feliz. Você tem que ser feliz, você tem que buscar o que te traz felicidade. E não importa se o que traz felicidade é injusto, é imoral, é sujo. Esse era o pensamento daqueles dias de Noé. A traição, o desrespeito, tudo, toda a sujeira. A novela Gênesis está retratando com fidelidade os dias de Noé, a maldade que havia naqueles tempos, que não é diferente dos nossos dias. Hoje eu li algumas notícias e fiquei impressionado com a quantidade de mães matando filhos, crianças, a frieza das pessoas em cortarem os pedaços. Uma mulher que no leste europeu, não sei se na Rússia, se não me falha a memória, esquartejou o marido diante da criança de 2 anos, a criança assistindo, e ela foi cortando o marido aos pedaços diante do seu filhinho, para poder sumir com o corpo. Então ela colocava parte no freezer, colocava em outro canto, e escondendo os pedaços do corpo do marido. Mas ela fez isso diante de uma criança de 2 anos, para vocês terem ideia. Vocês repararam o quanto as pessoas estão insensíveis, o quanto as pessoas estão duras? Se alguém vê uma pessoa esmagada no asfalto, em um acidente, as pessoas filmam, tiram fotos, só para colocar na sua rede social, para aumentar os seus seguidores. Ou seja, não há nenhuma compaixão por aquela pessoa que talvez esteja ali ainda viva, e esteja ali ofegante, ou mesmo que morta, mas havia sempre um respeito muito grande. Isso, com o tempo, isso está acabando. Parece que as pessoas estão perdendo o afeto, parece que o ser humano está perdendo a sua humanidade. Repare bem isso. Se não existe essa frieza grande, o respeito dos filhos para com os pais, veja como os filhos tratam os seus pais hoje em dia, e veja também como muitos pais têm criado seus filhos sem nenhuma disciplina. Os filhos fazem o que querem, e os pais não orientam para que os filhos saiam do mau caminho. Uma senhora que tinha a sua filha de 15 anos, a menina usava drogas, a menina se cortava, se automutilava, e ela conheceu o trabalho do Força Jovem, FJU, e ali no convívio com os outros jovens da igreja, ela se libertou, conheceu a palavra de Deus,
ela se libertou, parou de se automutilar, parou de usar drogas. A senhora que é mãe, como é que a senhora ficaria ao ver que a sua filha saiu daquela vida de drogas, de vida errada, que a sua filha poderia se matar a qualquer momento, se cortava? Como é que a senhora, como mãe, ficaria vendo a sua filha livre? A senhora com certeza ia ficar muito feliz e agradecida a Deus, à igreja, sim ou não? Mas não foi o caso da mãe dessa menina. Sabe o que a mãe fez? Passou a perseguir a filha, porque a filha não queria mais a vida que vivia. A menina de 15 anos andava quase nua nas ruas, uma vida totalmente perdida, e agora a filha já se vestia direitinho, já não usava drogas, já não estava na companhia daquelas más influências, já não cortava, não se automutilava mais, ia para a igreja. E a mãe passou a perseguir a filha, e passou a dizer para a filha o seguinte: eu preferia você como estava, porque naquela época você saía com os amigos, você ia para festas, você se divertia, você aproveitava a vida. Agora você está aí jovem e dentro da igreja. Olha só, ela achava que a filha estava desperdiçando a juventude, porque estava em um bom caminho na igreja, seguindo a palavra de Deus. Olha a cabeça dessa mulher. Uma mãe que diz para a filha: eu preferia você como estava, do que te ver dentro da igreja. Mas é claro, é uma mulher que tem demônio até nos fios de cabelos dela, que falta espaço naquele corpo para tantos demônios, porque só uma pessoa realmente com a mente dominada pelo mal é que pode ter um tipo de pensamento e sentimento desse, e falar um absurdo como ela falou com a filha. Mas isso é o quê? Isso é o mundo, esse mundo que as pessoas amam, esse mundo que as pessoas não querem deixar por nada, elas amam esse mundo. É um mundo de morte, traição, injustiças. As pessoas traem, mentem, roubam, enganam, se corrompem e são corrompidas por causa do dinheiro. Esse é o mundo podre que as pessoas não querem perder por nada. Elas querem viver aqui para sempre, nesse mundo podre. Só que, a exemplo do que aconteceu nos dias de Noé, em que todos os pensamentos dos homens eram maus, a maldade, conforme fala nesse versículo, viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Quer dizer, além de se multiplicar, era má continuamente, não cessava, não parava, 24 horas por dia, a intenção era má. Para Deus ter se arrependido, o homem que ele tanto amava, que ele formou com as próprias mãos, ele teve o trabalho de pegar a terra e moldar e fazer o homem, e assoprar nele o fôlego de vida. Ele se arrependeu de ter feito esse homem sobre a terra. Tamanho o pecado, a maldade, a iniquidade. Veja que se não é isso que tem acontecido. Mas em meio àquela geração, diz o versículo 8, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Nem todos eram iguais. Havia um homem ali temente, fiel, mesmo em meio àquela podridão, aquela sujeira, mas Noé se isolou. A novela mostra isso. Ele não ficava lá na cidade podre, corrompida, mas ele se isolava, ficava longe, lá no campo, lá cuidando da vida espiritual dele. E é o que nós temos que fazer. Nós estamos vivendo uma época que o isolamento